Olá pessoal, estou aqui no centro de São Francisco com o Cadu, que acabou de me receber aqui. O Cadu está sendo meu anfitrião, né? Tenho conversado com algumas pessoas brasileiros, né, que escolheram estar aqui em São Francisco, no Vale do Silício. Tem uma série de razões, né, pelas quais as pessoas têm escolhido esse lugar. Eu tenho falado um pouquinho no nossos bate-papo de tech. E hoje o Cadu, a gente teve conversas super legais um pouquinho mais cedo. Ele estava me contando um pouco da história dele, né, e um pouquinho desse ambiente aqui que respira novidades, né, que respira inovação e tecnologia. Então eu queria começar esse bate-papo pedindo para o Cadu se apresentar. Quem é o Cadu, né, o que te traz aqui? Olá, Cadu. Eu sou o Cadu, empreendo um pouquinho mais aí de 17 anos, tive 2 empresas no Brasil, tive a sorte ali, um bom timing de conseguir vender as duas, vim para cá em 2023, fiz um mestrado em Stanford e agora estou com uma nova empresa aqui que se chama Vento, focada em pequenos e médios negócios e aplicando AI como um operator partner, alguém que ajuda no dia a dia para resolver coisas que são mais trabalhos de máquina do que trabalho de pessoas. Legal, bacana. Terceiro empreendimento. O primeiro em solo americano. O primeiro em solo americano. Um pouquinho desafiador aí. É quase começar de novo. Muito bom, muito legal. Bom, a gente estava falando um pouquinho sobre coisas que nascem antes aqui, né? Ideias, modelos, né? A gente pensa sempre o Vale do Silício como um ambiente que lança tecnologias novas, mas para lançar tecnologia nova, a gente tem que ter um ambiente muito propício para que as ideias, né, sejam alimentadas, algumas hipóteses validadas, algumas hipóteses refutadas, mas tem muita hipótese, modelo, coisa nova acontecendo, né, com empreendedores, com o capital, né? E esse ambiente é um ambiente também, eu brinquei com o Cadu que eu acho que a gente tem alguma semelhança, né, no nosso ambiente de Santa Catarina. O Cadu também vem desse local. É muito colaborativo, né? As interações desse ecossistema elas são muito fortes lá, né, por conta dessa colaboração dos empreendedores, do recurso do Venture Capital. Mas aqui é isso multiplicado por algumas vezes, né? Então eu queria que o Cadu comentasse um pouquinho aí, se você puder talvez trazer algumas experiências talvez recentes que você trouxe, de como que a gente se organiza, como que Venture Capital, ideias, né, imersões, né, que você comentou que estão acontecendo de forma diferente aqui, né, do que os modelos tradicionais de validação de ideia. Como é que quem quer captar consegue captar, no estágio que a gente está acostumado no Brasil. Ainda existe investimento em PowerPoint, não existe mais. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Acho que a gente passa um momento agora, talvez a grande pergunta a ser feita, quase como um modelo mental mesmo, o que mudou, né? A gente tem um ciclo tecnológico novo, a gente tem uma nova tecnologia, que ela pode ser maior ou menor do que a gente imagina. Ela pode ser uma bolha mais rápida ou mais lenta do que a gente imagina, mas o fato é que a quantidade de capital deployado para a inteligência artificial é sem precedentes agora. E a gente deveria estar se perguntando como empreendedor o seguinte: tá bom, o que mudou isso no meu business, no meu mercado, na forma como eu atribuo um problema? E os VCs estão fazendo isso, né? Antigamente tu precisava de um check, de um pre-seed, basicamente para tu pegar uma hipótese de uma tese que tu tinha no PowerPoint e começar a provar aquilo. E daí se tu fez isso, na teoria, tu deveria ter alguma quantidade de receita e daí tu consegue ir para um check de seed. Se a gente olhar tem VCs que fariam um pouquinho diferente para lá ou para cá, mas basicamente é isso. A grande pergunta que os VCs estão fazendo isso é: por que eu preciso dar esse check de pre-seed? Por que o empreendedor hoje, que tem acesso a um cloud code, que tem acesso a um problema no mercado, por que ele faz um PowerPoint que antes levava semanas para fazer, hoje leva minutos? Por que esse cara não realmente constrói um produto, um MVP? E agora a essência do MVP, o Lean Startup, talvez ele nunca teve tão forte, né? Um conceito lá de 2013, e depois de 13 anos ele faz mais sentido do que nunca. E como é que a gente coloca isso na rua? Como é que o mercado diz aquilo funciona ou não? E na prática, a receita ficou cada vez mais relevante. Se tu tem um PowerPoint ótimo, mas hoje tu não consegue ter receita, tu não consegue trazer clientes, tu não consegue vender tua tese na prática, talvez todo aquele teu PowerPoint não faça muito mais sentido. E é isso que a gente está vendo hoje aqui no Vale. Então tem muito dinheiro
Sim. Mas tu precisa passar algumas arrebentações, precisa passar alguns thresholds e daí sim tu consegue capturar esse valor. É aquela questão, é um dinheiro infinito, igual a gente estava falando, você mesmo comentou, né? Mas ele é seletivo também, né? De fato, já ter faturamento, né? É algo Cliente que... usando, Exato. engagement, não é mais sobre a promessa. E a grande pergunta é, tá, mas isso é uma mudança do VC? Sim, mas é uma mudança de uma pergunta. Se tu está prometendo isso, por que tu não está fazendo? O que te impede realmente hoje de construir? Antes era engenheiro, tu precisava de um dinheiro para contratar um time de engenheiros para fazer isso. Né? Precisava acelerar esse processo. Existe alguma coisa no teu mercado, na tua indústria, na tua ideia, que realmente precisa de dinheiro? E talvez se tu estiver construindo hardware, talvez precise, talvez se precisar de alguma coisa que tu vai ter uma patente, talvez tu ainda consiga esse dinheiro, mas não é o default agora fazer uma captação sem um produto ou sem uma receita. Interessante. Eu acho que o pessoal sempre olha para esse lugar como, poxa, vai ser mais fácil captar, vai ser mais fácil né, conseguir tracionar isso, porque eu vou ter uma retaguarda talvez de capital, disputando a minha ideia. Acho que algumas pessoas pensam isso, né, sobre o Vale. Acho que se ela for boa vai ter capital disputando, né, mas não é tão simples, né? E quando você fala em mercado americano, né, é um mercado novo, é um mercado diferente, né? Para quem está pensando em vir para cá, tem um processo de entendimento, né, do que é um produto de classe mundial, um produto de classe regional, que às vezes a gente confunde um pouco isso, né? Eu estava comentando com o pessoal aqui da Apex Brasil, né, o que para a gente é linha premium de um móvel e o que para o americano é uma linha premium, né? Então são coisas diferentes, conceitos diferentes, né? E isso, para quem não está acostumado, é dos modelos de trabalho, que são questões bem estruturantes e importantes de estar aqui vivendo, né? Eu acho que você escolheu viver aqui, né, por diversas razões, e para empreender aqui em solo americano, acho que isso faz uma diferença enorme, né? Bom, Cadu, eu queria que você falasse, vamos dizer, para concluir aqui o nosso papo, um pouco o que você está vendo aí de transformações, né? Acho que a gente falou já um pouco sobre isso, que vão acontecer por aí, né? Acho que a IA, a gente convergiu para uma linha de ser uma infraestrutura, não mais uma ferramenta, né? Acho que isso é um conceito já mais bem trabalhado. Mas existe algo que você colocaria como um highlight para a gente ficar atento, coisas que podem nos ajudar para quem olha disrupção como vantagem competitiva, ou para quem olha para isso com um certo receio, né, que puxa, eu vou ser disruptado por algo que vem por aí. O que você está vendo, vamos dizer, nesse ambiente aqui que você poderia trazer como um highlight aqui para esse fechamento de conversa? Eu acho que, olhando para quem não é empreendedor, para quem vai ser impactado por AI, ela vai acontecer com a tua anuência, né? Com ou sem. Então, tipo assim, é um processo inevitável. Assim como o celular foi, tu podia gostar ou não, assim como o computador foi. E a gente vive uma fase hoje, que é uma fase que ela parece lógica quando tu olha e diz AI está acontecendo pela primeira vez. Então hoje tem pessoas colocando no currículo que sabem mexer no cloud. Mas isso para mim fica tão bobo quanto a gente tem idade suficiente para as pessoas colocarem no currículo o pacote Office, né? Eu sei mexer no Windows. E basicamente hoje não acontece isso, porque tu entende, tu parte da premissa que é óbvio que tu sabe mexer no computador, né? E é só uma questão de tempo até ser óbvio que tu mexe dentro de uma inteligência artificial e que tu domina ela e que tu sabe ela alavancar. Hoje a gente está vivendo um espaço que para mim ele é curto e passageiro, que tu realmente vai conseguir ter vantagem competitiva porque tu domina um commodity. E essa frase ela não faz sentido, mas quando tu pensa num time frame que pessoas vão adotar essa tecnologia mais devagar do que outras, mas que no final do dia todo mundo vai ter adotado ela, então tem sim um espaço aqui de educação, como tem dezenas de milhares de pessoas vendendo curso, tem um passo de pegar os conhecimentos que tu é específico e entender como desbravar, como ela vai fazer isso. Então, nesse cenário aqui, para quem não está empreendendo, acho que a minha dica é, cara, se joga porque vai acontecer de maneira inevitável. Para quem está empreendendo,
Eu acho que a gente tem um momento importante onde, principalmente com ferramentas de coding, a engenharia está quase bem resolvida, né? A IA ainda não é perfeita, ela está evoluindo a passos largos nisso, mas a gente tem um desafio bem de produto hoje, né? Então é o seguinte, tu pode fazer qualquer coisa, e hoje fazer qualquer coisa em coding ficou muito mais barato, muito mais rápido. O risco hoje é tu tá fazendo a coisa errada, e tu dando double down, tu otimizando em coisas que na verdade nem deveriam ter existido. Então a disciplina de produto hoje, na minha visão, ela ficou mais perto, mais importante do que a disciplina de engenharia, principalmente para early stage, né? Disciplina de produto, acho que não é sobre o que insight. fazer, é principalmente hoje em dia, que é muito barato construir, é sobre o que não fazer. Perfeito. Então eu vejo as pessoas colocando cada vez mais features e que antes da AI isso já era um erro, e agora é um erro é um erro pior ainda, porque tu vai ter a dopamina, tu vai passar 3, 4 meses construindo o produto perfeito sem que o cliente nunca tenha usado. Legal. E é gostoso, é prazeroso, é um novo TikTok ali de ficar codando e vendo as coisas acontecerem, mas na prática não gera valor para o cliente, não gera receita e tu está se afastando do teu objetivo, que é realmente construir um produto que entregue valor. Tá só bonitinho, né? É isso. Muito bom. Obrigado, Cadu. Bom, pessoal, eu vou encerrar o papo aqui, liberar meu anfitrião, recebeu muito bem aqui, bate-papo de altíssimo nível, empreendedor de jornada longa, né? E acho que é um pouco do que a gente está buscando aqui, sempre essas pessoas com uma visão ampliada, né, da perspectiva dos locais, do mundo, né? Eu acho que o Cadu traz isso de uma forma bastante bacana. Então, vou pedir para que vocês continuem acompanhando o World Tech Tour, agradecer, né, então a recepção daqui, e a gente se encontra no próximo Papo de Tech. Valeu, Cadu. Obrigado aí.